Olá pessoal, tudo bem? Eu vou comentar a terceira questão que caiu no vestibular da UES de Educação Física, vestibular 2025.1, a questão 65 no caderno de provas. Vamos para o enunciado. O Parque do Cocó, na cidade de Fortaleza, é um convite para atividades como corrida orientada, corrida de aventura, mountain bike, rapel, tirolesa e arborismo, dentre outras. Tais atividades físicas buscam superar os desafios e as imprevisibilidades do meio ambiente desafiador, criando uma sensação de vertigem com o máximo de controle dos riscos. Na educação física, essas atividades são denominadas de práticas. Eu vou colocar aqui umas imagens que fazem alusão às algumas práticas aí mencionadas no enunciado, como a tirolesa, mountain bike, o rapel. E a questão pede que a gente escolha aquela alternativa que cita a forma como essas práticas são denominadas, são chamadas. E é interessante a gente observar que, se a gente considerar o significado genérico dos termos, a gente poderia marcar qualquer alternativa. Por exemplo, a letra A começa dizendo que essas práticas se referem a práticas corporais. Já a letra B diz que são práticas físicas, mas num sentido comum, no sentido coloquial do dia a dia, a gente utiliza os termos corporal e físico para a mesma coisa, porque ambos se referem ao corpo humano, à utilização do corpo, nesse caso, na prática dessas atividades citadas no enunciado. E de forma semelhante, a gente tem os termos desafio e aventura aparecendo também nas alternativas. Ó. E a gente sabe que, de forma genérica, esses termos são muito similares. Uma atividade que envolve aventura tem os seus desafios. Por isso que pode causar uma certa dúvida quando você lê essa questão. Mas o que de fato ela pede para que fique totalmente claro? Pessoal, como diz a última frase, na educação física, ou seja, no que concerne à disciplina, no que se refere a termos oficiais da disciplina de educação física, como é que essas práticas se chamam? Como elas são denominadas? Então, é isso que a gente deve marcar. E o que a gente vê de oficial nos documentos referentes à educação física, como a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e os documentos que são oriundos dela, como documentos de diretrizes curriculares das outras esferas, esfera estadual, esfera municipal, é o que vem na letra A, pessoal. Essa é a nomenclatura oficial, a correta, aquela que consta nos documentos referentes a essa temática. Então, são práticas corporais de aventura na natureza. Essa é a alternativa certa, justamente porque é a única que contempla essa terminologia oficial. Agora vamos para a questão 66, que diz o seguinte: a educação física na escola divide as práticas corporais em unidades temáticas que devem ser abordadas ao longo do ensino fundamental, apresentando possibilidades de manifestações culturais. Considerando as unidades temáticas da educação física, assinale a afirmação verdadeira. Então, pessoal, a questão exige que você conheça as unidades temáticas para que tenha chance de êxito nela, para que possa acertar a alternativa verdadeira. Unidades temáticas, de forma bem simples, são os conteúdos contemplados pela disciplina Educação Física. Então, nós vamos ver as unidades que serão citadas em cada alternativa e o texto que vem em seguida, se tem ou não correspondência com a unidade mencionada. Então, a letra A diz o seguinte, ó, esportes, que é uma unidade temática, esportes são atividades voluntárias realizadas em grupos para fins de lazer, em que os participantes criam regras comuns para todos, caracterizam expressões culturais e a possibilidade de aprender sobre a convivência social. Olha só, pessoal, essa definição de esportes ela não está correta. Na verdade, essa definição que a letra A trouxe se refere a brincadeiras e jogos, ou jogos e brincadeiras, tanto faz a ordem dos termos, que é outra unidade da educação física. Por quê? Por exemplo, quando ele fala que nos esportes os participantes criam regras comuns para todos.
Na verdade, no esporte a gente já tem uma característica de universalização de regras, elas já são mais engessadas. O máximo que dá para haver é uma adaptação pontual, mas no corpo, digamos assim, de cada esporte, a gente já tem as regras que são imprescindíveis e indispensáveis, que são inalteráveis. Agora, em jogos e brincadeiras, aí sim, a gente tem um fator adaptação muito forte, porque é algo lúdico, algo menos formal, digamos assim. Então, por isso que a letra A não é verdadeira, porque ela cita a unidade temática, mas as características que acompanham essa unidade não correspondem a ela, e sim a outra unidade. Agora vamos para a letra B, que diz que brincadeiras e jogos envolvem práticas corporais realizadas com o intuito de comparação e competição entre indivíduos ou grupos quanto ao melhor desempenho, possuem normas formais e específicas para a disputa. Bem, pessoal, você deve ter percebido que a letra B, que cita a unidade temática brincadeiras e jogos, ela traz características do esporte, como eu citei anteriormente. É o esporte que tem essa prática constante da competição entre os indivíduos, que é citada na questão, essa busca por um melhor desempenho, um melhor rendimento, uma performance considerável. E é o esporte que possui as suas normas formais, não tem muita abertura para adaptação, como eu citei. Então, mais uma vez, uma unidade temática foi citada, que é a de brincadeiras e jogos, mas as características que foram mencionadas não se referem a ela. Por isso, a letra B também está errada. Agora, a letra C diz que ginásticas, de modo geral, exploram as possibilidades de expressão corporal, a interação social, o compartilhamento do aprendizado através das práticas corporais e permitem o aprimoramento do condicionamento físico e da conscientização corporal. Essa afirmação está correta, pessoal, porque de fato, a unidade temática ginástica, ela é estruturada por meio dessas características, ela apresenta essas características que são citadas na alternativa. A questão da expressividade corporal é um fator muito recorrente na unidade ginástica. A interação entre as pessoas que fazem parte daquele grupo que realizam os exercícios próprios da ginástica. É o aprimoramento do condicionamento físico, a melhoria de capacidades como flexibilidade, força muscular, resistência muscular, coordenação, algo bem presente nessa prática e, como consequência de todo esse estímulo físico, esse estímulo corporal, desenvolve-se também o último ponto que é citado na alternativa, que é a conscientização corporal, conhecer o seu corpo, as capacidades que ele possui, os limites também em relação às suas valências físicas. Então, é essa alternativa sim. Cita a unidade temática e suas características de forma correta. Vamos saber por que que a D é uma alternativa errada. Ela diz que danças abordam disputas corporais entre adversários, utilizando-se de movimentos orientados por técnicas e estratégias rítmicas, musicadas e exploram a expressão corporal de forma padronizada, com codificações específicas. Logo no início da alternativa, a gente já percebe um erro. Olha só, a unidade citada, unidade temática, é a dança. E diz que as danças abordam disputas corporais entre adversários. Aqui se refere a confronto. E a gente sabe que, dentre as unidades temáticas da educação física, aquela que apresenta essa característica de confronto, de disputa corporal, de um adversário contra o outro, como aspecto bem enfatizado, é a unidade chamada de lutas. Por isso que essa alternativa está errada. Não há correspondência entre as características e a unidade temática citada. Houve uma troca aí. Deveria ter lutas aí. Bem, pessoal, então corrigi essas duas questões do vestibular da UES. Espero que você tenha compreendido. Se surgiu alguma dúvida em algum aspecto dessas questões, coloque aí nos comentários e assim que eu ler, eu vou esclarecer para você, certo? Estou à disposição. E se esse conteúdo tem sido relevante para você, se inscreve no canal, aperta aí o like. Bem, pessoal, fique com Deus e até um outro vídeo, se Deus permitir.